Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para estar dando continuidade na aula de saúde do idoso, tá? Com o tema incontinência urinária. Paramos, né? Incontinência urinária temporária, permanente, as causas dessa incontinência urinária. E hoje eu estou aqui para iniciar em incidência, né? Então, incidência em mulheres é importante, gente, salientar que 45% da população feminina vai apresentar algum tipo de incontinência, tá? Sendo a maioria 50% por esforço e 20% por urgência. Então, quando eu falo em incontinência urinária, ela prevalece, ela tem uma incidência maior em mulheres. Tá bom, gente? Já citei para vocês questão do parto normal, né? De cirurgias como esterectomia, dessas causas que tem uma probabilidade maior de estar gerando esses problemas. Já na população masculina, né? Observa-se depois de o quê? De uma prosterectomia radical, devido a um câncer, por exemplo, de próstata, né? Devido à perda da compressão uretal exercida na próstata antes da cirurgia, né? E possivelmente até por causa de uma irritação dessa parede vesical. Então, na população masculina é um caso mais raro. Pode acontecer? Sim, tá, gente? Prevalece, né, a maioria dos casos existentes de incontinência masculina nos homens, observa muito após essa prostatectomia radical devido a algum câncer, tá bom? Na região da próstata. O diagnóstico, gente. Então, gente, esse diário urinário, o paciente vai colocar a característica daquela urina que está sendo perdida, por quantas vezes naquele dia apresentou a incontinência urinária. Nessa incontinência urinária foi após um esforço? Não foi após um esforço, né? Ela foi por urgência, não, ela foi por urgência e por mista. Então, vai estar realizando esse diário protossiliano no diagnóstico, tá? Outro recurso muito importante para firmar o diagnóstico é o exame urodinâmico, tá? Que é um pouco invasivo, tá? E registra a ocorrência de quem? Das contrações vesicais, da perda dessa urina, de esforço ou da perda de urina de outra forma, né? Por exemplo, mista. Então, quando eu falo um recurso, esse exame urodinâmico, ele é pouco invasivo, ele vai registrar a ocorrência de quê? Das contrações vesicais, para estar associando essa perda urinária, tá bom? O tratamento, gente, o tratamento vai depender muito do tipo, né, da incontinência, do grau da incontinência, da particularidade de cada paciente, tá? Quando eu falo algumas técnicas comportamentais auxiliam muito no diagnóstico. Essas técnicas mostram maneiras de controlar o funcionamento da bexiga, da musculatura envolvida no processo de eliminação urinária. Tá? Então, essas técnicas comportamentais, elas auxiliam a controlar o funcionamento da bexiga, os músculos associados nesse processo. Tem um exercício que se chama o exercício de Kegel, tá? Esse exercício vai trabalhar muito essa musculatura associada nesse processo, tá? Tem alguns programas, por exemplo, ginástica na praça, né, que favorece muito essa população idosa, né, principalmente nos PSFs, eles têm esses programas, tá, por um educador físico. Então, a maioria desses educadores, dependendo da queixa, dependendo da consulta que aquele paciente fizer numa atenção básica, por exemplo, eu posso estar fazendo o que? Aquele relato para aquele educador físico para estar preparando, para estar realizando exercícios para auxiliar nessa musculatura desse paciente, tá? Eu coloquei passo a passo do exercício, como que é realizado, é um exercício muito simples, um exercício muito tranquilo de ser feito, tá bom? Qualquer dúvida, só tá me comunicando. E a fisioterapia? A fisioterapia também faz parte do tratamento,
né? Quais que são os objetivos dessa fisioterapia? Ele quer aumentar, gente, principalmente a autoestima, a qualidade de vida desse paciente, né? Pensa numa pessoa que tem o que? Essa perda de urina constantemente, essa incontinência constantemente, ocasiona um constrangimento até mesmo por causa de quem? De um odor característico de urina que aquele paciente, que aquela pessoa apresenta, tá? Ele previne, ele faz a reabilitação, ele minimiza as difusões de quem? Do assoalho pélvico que atua nesse processo, promove o relaxamento da musculatura sob tensão, fortalece a musculatura enfraquecida, aí as pessoas, principalmente no caso de parto normal, tá? Ela faz esse fortalecimento, ela auxilia no fortalecimento dessa musculatura, ela alivia, ela elimina a dor, tá? Se presente, é muito difícil, tá, gente? A incontinência urinária está relacionada com a dor, é bem raro, mas pode acontecer, tá? Ela faz o que? Ela reeduca aquela musculatura daquele assoalho pélvico, tá? Tratamento também, existe vários medicamentos, gente, que visa aumentar a resistência da uretra, né? E inibe a contração da urina, né? Então, agentes anticolinérgicos inibe a contração da bexiga. Minha bexiga para de contrair na mesma intensidade que ela contraía, né? São considerados, gente, de primeira linha para incontinência de urgência. Por quê? Os agentes anticolinérgicos, ele evita essa contração da bexiga constantemente. Antidepressivo, a amitriptilina, por exemplo, diminui também as contrações vesicais e aumenta a resistência do colo da bexiga, tá bom? Cirurgia também é um tratamento. Existe mais de 100 técnicas descritas de cirurgia para tratar a incontinência urinária, tá? Hoje em dia, a gente procura a técnica mais adequada para cada caso, né? Sendo fundamental o diagnóstico correto, né? Saber identificar a causa correta, né? O motivo daquela incontinência urinária. Na maioria das vezes, elas reposicionam a bexiga, né? E a uretra, o que? Corrigindo aqueles defeitos anatômicos. Então, essa cirurgia, gente, a maioria delas faz o que? O reposicionamento daquela bexiga para o seu lugar da uretra, também corrige esses defeitos, essas falhas anatômicas que o paciente está apresentando, tá? A cirurgia hoje mais utilizada é a cirurgia de sling. Coloquei a foto para vocês aí das alças que pode estar utilizando nessa cirurgia para vocês conseguirem identificar, tá? É a cirurgia que mais utiliza para incontinência urinária, tá, gente? Isso, quando eu falo um processo cirúrgico, é um processo mais invasivo, vai depender muito da idade do paciente, como que tá a questão cardíaca desse paciente, por exemplo, tá? O paciente tiver uma alteração muito grande, tiver muitas patologias, a maioria das vezes a cirurgia ela é deixada para outro plano, por um outro momento, utiliza outras técnicas, tá bom? Os cuidados de enfermagem, gente, incontinência, ela é reversível e também é tratável, consigo tratar, né? É importante os cuidados de enfermagem estar anotando, né, monitorando aquele paciente para estar relatando como que está essa presença de incontinência. Se for um paciente que eu cuido, que eu estou acompanhando, ele faz esforço, ele urina, não é por esforço, é por urgência, é importante estar fazendo esses relatos. Terapia comportamental, né, oferecer apoio, gente, incentivo para o paciente, tá? Para que esse paciente não desanime com o tratamento. Então, é importante eu estar realizando esse incentivo, né? Fornecer o ensino verbalmente e por escrito, né? Por exemplo, fornecer para ele como que realiza esse diário, para ele anotar numa folhinha todo momento que ele apresentou diurese e se foi por esforço ou se foi por urgência, né? Como que tá a coloração dessa diurese, tá bom? Ensinar o paciente a registrar os horários dos exercícios, tá? Da musculatura do assoalho pélvico, a frequência daquela micção. Então, é importante eu incentivar quando possível, né? O idoso está frequentando essas ginásticas na praça, o idoso está realizando exercícios, fisioterapias, o tratamento farmacológico, né?
explicar para a família, né, o porquê daquele tratamento, a finalidade daquele medicamento também é muito importante, tá? Explicar que a incontinência urinária mista, gente, os agentes, por exemplo, anticolinérgicos, né, ele ajuda a diminuir o que? A diurgência, né, essa polaciúria, devido que diminuir essa contração da bexiga. Vou falar para vocês um pouquinho também da retenção urinária, tá? Quando eu falo de retenção, refere-se ao que? A incapacidade de esvaziar a bexiga por completo, né, durante as tentativas de urinar. Então, o paciente urina, porém sempre fica um pouquinho retido. Ele nunca consegue eliminar aquela urina toda presente na minha bexiga, tá? A urina residual, ela permanece. Então, quando eu falo que sobrou urina, que ele sempre está deixando um pouco de urina, é a urina residual. Quando eu tenho adultos, né, maiores, né, idosos, maiores de 60 anos, eles tendem a deixar esse processo de urina residual, até fica em torno de 50 a 60 ml de urina residual, devido que a pouca contração dessa bexiga, tá bom, gente? Isso é um detalhe muito importante, porque favorece a presença de infecções, tá? Porque aquela urina residual mantém-se ali, tá? Causas pós-operatório. Então, por exemplo, o paciente que realizou uma cirurgia, uma esterectomia, por exemplo, onde utilizou a raquianestesia, né? Ele tem o que? O relaxamento daquela musculatura, ele tem a paralisação, né, daquela musculatura. Então, naquele momento do pós-operatório, naquele primeiro momento, ele pode ter essa retenção, tá? Essa retenção, gente, no idoso, a gente fala que é bexigoma, o acúmulo de urina dentro da bexiga, o paciente não consegue urinar, ele não consegue contrair, tá bom? Diabetes de mellitus também pode causar essa retenção, né? Alguma patologia uretral, né? Uma infecção, um tumor, um cálculo uretral, traumatismos, tá, gente? A gravidez também pode ocasionar, mas aqui relativo ao idoso, vamos pensar mais em que? Em pós-operatório, né? Em patologias uretal, que é muito frequente em idoso, principalmente em homens, né? Cálculos, tumores, entre outros. Causas também, os distúrbios neurológicos, por exemplo, AVC, tetraplegia, tá? Doença de Parkinson, eles podem ocasionar essa retenção, esse relaxamento dessa musculatura. Em alguns pacientes é até indicado tá realizando a sondagem intermitente com horário estabelecido, a sondagem vesical de demora, de alívio, desculpa, para estar retirando essa urina residual daquela região, tá bom? Medicamentos que inibem a contratibilidade da bexiga, né? Ou aumentando o que? O seu relaxamento também pode estar ocasionando, tá? A avaliação